coincidentemente na última segunda, que é quando a gente exibiu a matéria da Miriam Spritzer sobre a série Adolescência na Netflix, mas virou quase que uma epidemia de comentários de pessoas que realmente se mobilizaram e estão assim chocadas com as coisas colocadas ali, com os assuntos trazidos, com a forma espetacular como a série mexeu com as famílias, né, principalmente, mas até quem não tem família já está temendo pela sociedade como um todo, entendeu? Então, assim, acho que mexeu com todo mundo. E aí, vamos trazer mais um pouco dessa história, porque agora os criadores, atores, enfim, viraram grandes estrelas, estão sendo entrevistados, questionados, inclusive sobre os assuntos da série, né, Dani? Pois é, tem gerado intensas discussões ao abordar o impacto da cultura digital tóxica sobre jovens, especialmente meninos. Criada por Jack Thorne e o Stephen Graham, a série acompanha Jamie, um garoto de 13 anos envolvido em um crime chocante, e investiga as influências sociais, emocionais e digitais que moldam o seu comportamento. Segundo Thorne, é urgente repensar como escolas, famílias e governos lidam com essa crise. Entre as soluções propostas, ele defende o banimento de smartphone nas escolas, a criação de uma era digital do consentimento, inspirada na lei australiana que proíbe redes sociais para menores de 16 anos, e a regulamentação de jogos e conteúdos digitais nocivos. Para o roteirista, a cultura incel, a misoginia e a violência estão enraizadas na internet e precisam ser combatidas antes de afetarem ainda mais os jovens. O impacto da série chegou ao governo britânico. O primeiro-ministro Keir Starmer afirmou estar assistindo à produção e reconheceu a necessidade de políticas para lidar com a influência negativa do ambiente digital. O Thorne acredita que a mudança deve ir além da ficção. Precisamos criar um espaço seguro para os jovens, onde a violência e o ódio não sejam alternativas. Além da abordagem política, o roteirista compartilhou suas próprias preocupações como pai de um menino de 8 anos, destacando o desafio de introduzir a tecnologia de forma segura. A adolescência transcendeu a tela e se tornou um catalisador para discussões urgentes sobre juventude, cultura digital e responsabilidade social. Eu assisti a série esse final de semana e eu não tenho filhos, não quero ter, e fiquei muito impressionada com o buraco em que estamos atualmente e o quanto ninguém faz a menor ideia do quão profundo é esse buraco e o quanto as pessoas não têm a menor noção do que fazer para sair disso. Porque, pelo que deu para perceber na série, os professores não fazem ideia, os pais não fazem ideia, a polícia não faz ideia. É muito preocupante, assim, numa escala gigantesca. Eu saí da série muito abalada, chorei muito no último episódio com aqueles pais, fiquei muito atormentada com aquilo. E é isso, eu sinto o desespero de todo mundo, sabe? Porque é desesperador. Ninguém sabe o que fazer. E, ao mesmo tempo, precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita. Eu acho que o roteirista fala que essa questão do digital e tal, da influência do digital, eu também concordo. Mas eu acho que a misoginia e essa forma de se entender a mulher, ela não acontece só no digital, né? Se ela acontece no digital, é porque no mundo real a gente tem essa percepção de alguma forma. A gente tem jovens que pensam assim, a gente tem homens que pensam as mulheres dessa forma. Então, assim, o digital acho que é uma forma de chegar, né, mais, porque ali é a nova praça pública, então, em vez do seu filho circular acompanhado nos espaços públicos ou sozinho nos espaços públicos, na internet ninguém circula acompanhado, né? E na internet você não consegue estabelecer os limites de idade, o que é para maior de 18. Ah, clique aqui se você tem mais de 18. Você não tem mais de 18, você tem 13. Então, assim, os limites na internet, eles são muito difíceis de se estabelecer para as faixas etárias. Então, talvez atrasar essa entrada seja alguma coisa, mas não é tudo.
E é muito difícil você, por exemplo, determinar aonde está a misoginia. Você vai dizer, este jogo ou este conteúdo é misógino. E, às vezes, não. Às vezes, são coisas simples, são coisas que são colocadas em assuntos corriqueiros. É uma brincadeira que coloca a mulher na cozinha. É uma brincadeira que desqualifica o que diz uma menina. É uma situação que não é tão explícita, porque quando você fala incel, né, é uma coisa assim que você fala, são essas pessoas. Mas eu acho que essa coisa da misoginia e tal, ela é muito mais diluída. Ela é diluída em tantas outras coisas. E aí eu acho que entra num buraco que não é novo. É um buraco de sempre, que é a falta de comunicação entre pais e filhos, o desconhecimento entre as gerações. Então, a gente tem um desconhecimento do letramento digital sobre uso de emojis, sobre cultura de chain, de coisa de internet. Então, assim, você tem que ficar tentando se atualizar em relação a isso se você quer ter um diálogo com o seu filho. Ou realmente é melhor ele não ter um computador. Porque se você não é capaz de saber como funciona o Discord, onde existe um benefício ou um malefício, por onde o seu filho anda, é melhor que ele não tenha acesso. Porque o desconhecimento, essa família da série, o que me assusta assim, é o desconhecimento, que é aquilo. Eu achei que ele estava no quarto, no computador, e que estava tudo bem. E não estava nada bem. E eles nem sabiam. Né? Uhum. Eles não sabiam o que era falado ali. O policial não tinha ideia dos emojis que eram usados para tirar sarro, para provocar bullying. Né? Nem com o filho, que era um bullying real, sim, oficial, que talvez se ele acompanhasse o filho mais de perto, ele já estaria percebendo, né, que pelo menino ter um pai policial na escola, ele sofria bullying das antigas, bullying na cantina, bullying na classe, bullying que os professores também estão vendo, né? Então, assim, ali tinha um exemplo clássico de algo que acontece há 1000 anos. E quanto mais o virtual, quanto mais imaginar o virtual. E aí, enfim, acho que todo mundo que faz análise e assistiu essa série deve ter levado esse assunto para análise. Eu não fui diferente, levei. E a minha psicanalista trouxe uma questão que eu achei super legal, que agora eu vou tentar também falar sobre isso com os meus filhos. Além de como você enxerga as meninas, qual é o respeito que você tem que dar para essas mulheres, o respeito que o pai tem que ter com a mãe, os filhos com a mãe e tudo isso, que, enfim, é o mais óbvio. Como você lida quando você tem um problema com alguém? Né? Se você é rejeitado por uma menina que não gosta de você, como você pode lidar com isso? Respeitar essa posição, viver o seu luto, entender isso de alguma forma. Quando você briga com alguém na escola, quando tem alguém que provoca bullying, né, que tira sarro, como você se coloca, se posiciona, sem recorrer, por exemplo, à violência, né? Quais são os caminhos? Porque eu acho que o jovem, às vezes, os problemas são grandes para eles e quando eles contam para os pais, ou quando os pais percebem, eles diminuem muito isso, né? Então, por exemplo, assim, acontece o tempo inteiro isso na escola, é normal tirarem sarro, sabe? E, filho, isso vai passar, sabe assim? E para o adolescente, aquilo não é pequeno. Aquilo é todo o mundo dele. Ele não tem referência para saber que aquilo vai passar. Ele não sabe. E é uma tempestade muito grande. Então, assim, no fundo, eu acho que é o problema de sempre. Porque é o problema do diálogo e é o problema do gap das gerações. A internet, eu acho que você pode até protelar a entrada, mas é uma realidade. Você também não pode escapar à realidade. Não é que daqui a 10 anos não vai ter mais internet ou vai estar tudo cheio de leis e impossível de ser burlado. Então, assim, a gente tem que correr atrás, a gente tem que entender, letrar, jogar os jogos. Às vezes eu fico lá jogando os jogos com meu filho, viu? Olha, tem vezes que eu acho legal, mas tem vezes que é chato. Só que é tão importante ir lá jogar porque você começa a ver se lá tem outras pessoas que conversam, se jogam em grupo, se não joga, o tipo de palavrão que seu filho usa quando ele perde, se ele fica muito frustrado, se ele não fica. Então, assim, é perda de tempo, aspas, jogar um jogo com seu filho? Talvez seja chato, sabe? Talvez você tenha mais o que fazer. Mas se faz parte do repertório dele, você tem que dedicar um tempinho, né? Que nem pai que acompanha o filho no jogo de futebol, né? Não vai? Sim. Você não vai junto, leva no treino, né?
Ah, o filho faz isso, eu vou junto. Se seu filho está na internet de algum jeito, se ele joga de algum jeito, você tem que dar um... Você tem que espiar, você tem que saber como é que é. Porque, senão, realmente você tranca a porta do quarto, imagina que está tudo bem, quando, na verdade, é pior do que você largar seu filho no meio da Avenida Paulista. É. Porque é o mundo inteiro que está tendo acesso. É o mundo inteiro. E é complicado porque, muitas vezes, os pais não têm tempo, né? Trabalham o dia inteiro, o pai e a mãe, porque tem que sustentar o filho, porque é tudo muito caro. A pessoa tem que ter 2, 3 empregos, chegam em casa cansados, fazem ali uma janta rápida, bota na boca da criança e já tem que dormir, porque no dia seguinte começa tudo de novo. Então, é difícil, é muito difícil. Para uma família que consegue administrar o seu tempo, já é difícil. Imagina para uma família que não consegue administrar o tempo. É por isso que a série vem como um socão na cara de uma sociedade inteira. Porque, querendo ou não, esse estilo de vida está moldando esses jovens de hoje. E esses jovens talvez não sejam as melhores pessoas para a humanidade, num geral, e a longo prazo. Porque são esses jovens que vão cursar um curso na faculdade, são esses jovens que, às vezes, vão lá fazer aquela faixa que fizeram na faculdade de medicina, são esses jovens que depois viram médicos, advogados, dentistas, funcionários públicos e qualquer outra coisa. São esses jovens que depois vão casar e ter filhos e cuidar desses filhos com uma percepção tanto quanto, sei lá, talvez equivocada da vida, não sei. Então, é o cachorro correndo atrás do rabo, como sempre foi e como sempre será. Assim. É assustador. Assustador. Mas acho que existe muito isso realmente de não ter tempo, da vida engolir a gente, Dani, mas para quem tem filho, cara, não adianta, essa desculpa não serve, gente, numa boa. Eu sei, eu tô falando de dentro da minha realidade, eu sei que a minha realidade é privilegiada, mas, cara, se você tem um filho na sua casa, cara, arranje formas, tempo, ou realmente não dê acesso, porque é impossível você achar que você vai largar uma criança ali, entendeu? Dar um smartphone na mão e que vai dar tudo certo. Não preciso ter um papo sobre isso, não preciso conhecer, não preciso olhar. Isso não existe. É assim, não existe mesmo. Não tem como. Porque é muita coisa. Ninguém está pronto. Nem a gente tá. A gente não está pronto para isso. Não tem gente com depressão porque olha o Instagram, gente. Ah, não é tão simples assim. A pessoa já deveria ter algum problema. Tá, tudo bem. Mas e daí? O problema se manifesta. É um potencializador de todas as nossas fobias, isso daqui. Ninguém está pronto para isso. Então, assim, não tenho tempo, eu estou cansada. Bom, tá. Então, você vai ter que dar um jeito de realmente cortar isso da vida do seu filho, cara. Não vai dar. Se você não tem tempo de acompanhar, infelizmente, não dá para liberar esse acesso. Porque é essa a realidade dessa série. É por isso que está todo mundo assim. Em choque, né? Porque falou, podia ser em casa. A Roberta Almeida do Carmo, são 2 medos como mãe. O meu filho ser vítima ou dele ser o causador de dor do outro. Eu tento ser mais aberta possível e tento ser o mais firme possível. É muito difícil ser mãe e pai. E é mesmo, né? Não tem nem universidade para isso. Ninguém ensina também. Você vai no seu erro e no seu acerto, né? Olha ali, Dulce Candy, esses homens não são criados por mulheres? Talvez seja importante repensar como é a criação. Talvez não. É muito importante a gente repensar. Ingrid Viriato, o cérebro adolescente é meu objeto de estudo. Dei aula por quase 10 anos e atualmente estudo a neurociência com foco em crianças e jovens. Alexandre Henrique, vejo pelo que enfrentei com o meu filho durante a Covid. Ele passou a viver no digital e depois, para ressocializar, discutir com ele o que acontece, ele falar cara a cara com outros jovens e tal, acho que foi uma briga. Foi uma briga para muitos pais, né? Tinham muitos que nem queriam que os filhos estivessem na internet e conseguiam, né, afastar das telas e tal. Aí, com o Covid, o que aconteceu? Os bichinhos tudo sentado lá, obrigatório, tipo, não tinha outro jeito de fazer. E vale lembrar também que essa situação, como a Paulinha bem pontuou, ela existe muito antes das redes sociais, porque a criança não nasce misógina,
A criança não nasce racista. A criança não nasce preconceituosa, ela aprende a ser misógina, ela aprende a ser racista e ela aprende a ser preconceituosa. E aonde que ela está aprendendo isso? Se isso existe desde que o mundo é mundo, e as redes sociais têm o quê? 20 anos? Então, elas aprendem isso dentro de casa. Então, sim, a gente tem que rever a criação, não só como a gente cria os nossos filhos, mas como a gente lida com os nossos amigos, com os nossos parceiros, com os nossos maridos, com as nossas esposas, porque a criança ela aprende vendo, ela aprende pelo exemplo. Então, se ela não tem acesso à rede social, mas ainda assim ela tem um comportamento desses, é porque ela está aprendendo com alguém. Então, como que é dentro da sua casa? Como você lida com a sua esposa? Como você lida com o seu marido? A criança ela aprende assim, ela é uma esponja, ela vai absorvendo tudo. E muito mais pela ação do que pelo que você fala, né? Se você disser, respeite os mais velhos, respeite as mulheres, e aí você vai lá, você como pai, e desqualifica a sua mãe. Ai, que velha maluca. Ai, que... Ou passa já deu ruim, entendeu? Porque você fala para respeitar, você fala... E aí, a primeira oportunidade de discordância que você tem, você tá... Ou você fala que não, você não pode tratar mulher como a forma como ela se veste. Aí você vê uma moça dançando na televisão, você fala, essa daí é vagabunda. Exatamente. Essa daí não sei o quê. Qual é a mensagem, né? O que você tá passando? Exatamente. E aí depois... É por isso que falam que é difícil ter filho, no sentido que filho é um espelho. E eu já vivi várias situações assim. De ver o meu filho replicando o meu pior. Eles aprendem rápido o que é ruim, né? Não, eles aprendem tudo muito. Eles aprendem tudo, não é só o que é ruim. Mas é que o que é ruim bate pra gente na hora. Você vê o seu filho dar um tipo de grito, assim, fazer um tipo de coisa que você sabe que é seu e que é errado. É das piores dores que tem, assim. Porque saber que você é falho, para quem faz análise, já é um grande passo e a gente consegue. Mas ver que você está passando isso para uma esponjinha, que nem você falou, que poderia estar reagindo de outro jeito, que poderia já estar em outro lugar, se você tivesse domínio dos seus erros, é a pior dor que tem. Então, assim, gente, é difícil, não sei, não tenho tempo. Vamos correr atrás, como sociedade, quem tem, quem não tem filho, porque é isso, não tem como ser diferente disso, né? As redes sociais estão aí, não vão embora, quiçá se não vão piorar. Passos para trás, eu acho difícil. Então, assim, daqui para frente, o que é que todo mundo pode fazer nesse sentido?